Olá, vocês estão no canal Historiedades Podcast. Eu sou Gustavo Cortez e hoje nós iremos falar sobre a Revolução Francesa. Este vídeo será dividido em duas partes, tendo em vista de que se trata de um assunto bastante complexo. A segunda parte sairá no dia 23 de setembro. Para entrarmos no assunto, precisamos saber que esse evento ocorreu durante o final do século XVIII, sendo mais preciso, no ano de 1789 a 1799 em Paris. Mas por que os franceses fizeram essa revolução contra o seu próprio país? Na época, a França vivia uma monarquia absolutista, regida pelo então rei Luís XVI, que é nada mais nada menos que o poder absoluto do rei. A sociedade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro estado, que correspondia ao clero francês, o segundo estado, que correspondia à nobreza francesa, e o terceiro estado, que correspondia ao povo de maneira geral, incluindo os burgueses. A população francesa não gostava nem um pouco disso, devido aos 2 primeiros estados terem privilégios, como a isenção de impostos, doações de terras pelo rei, entre outros. Já o terceiro estado não possuía nenhum desses benefícios e também passavam fome pelas ruas da França. Em 20 de junho de 1789, a Assembleia Nacional, assembleia essa que foi organizada pela burguesia francesa, decide formular uma nova constituição para a França, para que a sociedade saísse da opressão que seu rei os impunha. Essa proposta foi totalmente ignorada por Luís XVI. Com isso, causou-se o evento da queda da Bastilha, uma prisão política que marcou o início da Revolução Francesa. O povo, incentivado pela burguesia francesa descontente com seu rei, decidiu reunir-se em frente à Bastilha no dia 14 de julho de 1789 para derrubar o poder monárquico e também obter a pólvora que estava armazenada ali, servindo de munição aos mais de 27 mil mosquetes saqueados de arsenais franceses. Após a queda da Bastilha, o povo começou a demolir a prisão e vender os tijolos como emblemas da demolição do despotismo. Em agosto do mesmo ano, a Assembleia Nacional estabelece a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que cortavam os privilégios dos aristocratas, fazendo com que todos vivessem como cidadãos franceses, denominação até então inexistente, e não como súditos do rei. Com esta nova declaração assinada, mas totalmente desconhecida pelo rei, nomes como Maximilien Robespierre e Jean-Paul Marat ascenderam cada vez mais em representação ao povo. Marat havia fundado o jornal O Amigo do Povo, que passou a ser publicado graças a Robespierre, que vinha exigindo mais liberdade de imprensa, consequentemente reprimindo cada vez mais o regime do rei da França. O jornal de Marat era extremamente violento e frequentemente atacava os mais poderosos grupos da França, pois ele via que complôs estavam sendo organizados contra a Revolução. E foi no dia 2 de outubro de 1789 que houve o estopim no jornal Amigo do Povo. O rei estava dando uma festa no Palácio de Versalhes e pisoteava a bandeira tricolor da Revolução. Após um grupo de mulheres sedentas pelo sangue da rainha invadirem o Palácio de Versalhes, Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, cumprem a exigência do povo que queriam que a corte francesa fosse para Paris e se instalassem no Palácio de Tulherías. Já havia se passado 2 anos desde a alocação da família real para Paris. Robespierre continuou liderando a Assembleia e os jacobinos, e a França havia se tornado uma monarquia constitucional, dividindo o poder que até então era só do rei com os revolucionários na Assembleia. Robespierre pregava liberdade, igualdade e fraternidade perante todo o povo francês. E não foi diferente quando se tratava sobre a pena de morte. No antigo regime francês, pessoas eram mortas de maneira muito dolorosas. Algumas eram amarradas e arrastadas por cavalos, já outras eram esquartejadas e queimadas vivas. Mas isso não acontecia com os nobres. Para eles, a decapitação era reservada para todos que fossem da nobreza. A população revolucionária não queria que isso jamais viesse a acontecer novamente. Eles queriam que todos os punidos fossem mortos de forma igualitária. E foi em 1792 que o inventor Joseph-Ignace Guillotin apresentou um projeto para a Assembleia que faria com que o homem viesse a morrer de maneira mais humana. Ele os conta que o mecanismo cai rapidamente sobre a cabeça, separando-a do corpo e jorrando sangue para todos os lados. Proposta essa que Marat ligeiramente acatou e a nomeou como guilhotina. No mesmo ano, em agosto, a França passa por uma guerra civil e internacional. Luís XVI acaba sendo preso e mais tarde acaba sendo destituído do poder de rei da França, dando lugar um mês mais tarde para a República Francesa, no dia 21 de setembro de 1792. Luís havia sido destituído de seu cargo e mais tarde, em dezembro, houve-se um julgamento para que decidissem qual seria a pena para ele. Acusado de traidor para a nação francesa, Luís XVI havia de morrer. Foram 361 votos a favor da morte pela guilhotina e apenas um voto de diferença aos seus opositores.
No ano seguinte, em 21 de janeiro de 1793, em um domingo pela manhã, Luís foi levado até a Praça da Concórdia, em Paris, para sua execução. Luís gritava sem parar de que era inocente. Ele então almejou: Senhores, sou inocente de tudo o que me inculpam. Espero que meu sangue possa cimentar a felicidade dos franceses. E então, às 10 horas e 22 minutos, a guilhotina caiu sobre sua cabeça e em seguida foi apresentada ao povo enquanto gritavam: Viva a nação! Viva a República! E esse foi o nosso vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado da primeira parte desse conteúdo tão envolvente. Em meu Instagram, estarei postando hoje comparações de locais históricos entre o jogo Assassin's Creed Unity, que se passa na Revolução Francesa, e a vida real. O link do Instagram estará na descrição desse vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo, compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino para as nossas futuras atualizações. Muito obrigado e até a próxima!